Nossa primeira unidade, a gente vai começar com retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Observe, as retas paralelas não se cruzam. Na figura abaixo, representamos as retas paralelas, R e S. Observe que elas não se cruzam, são sempre paralelas uma com a outra, tanto S como R. Então, nós temos aí, são retas paralelas, ó. Então, reta R paralela a S, é qual nós escrevemos. É diferente das retas paralelas, as retas concorrentes se cruzam em um único ponto. Observe que nós temos aqui, ó, a reta R e a reta S. Então, o cruzamento dela aqui, ó, nesse pontinho aqui. Então, por isso que nós chamamos elas de reta concorrente, porque ela passa no cruzamento uma pela outra e se encontra no ponto. Chamamos retas concorrentes. Se duas retas se cruzam em um único ponto e o ângulo formado entre elas no cruzamento for igual a 90 graus, as retas são chamadas de perpendiculares. Observe que nós temos aqui uma reta R e temos a S. Então, ela se cruza e nós temos aqui, ó, o ângulo de 90 graus. É por isso que nós chamamos de retas perpendiculares. Nós temos as retas paralelas cortadas por uma transversal. Uma reta é transversal a uma outra se possui apenas um ponto em comum. Então, toda vez que ela passa pelo ponto, ela é transversal. Duas retas paralelas, R e S, se forem cortadas por uma reta T, aí nós chamamos de transversal, ambas formam ângulo comum, representados na imagem abaixo. Observe que nós temos aqui duas retas paralelas, ó. Temos duas retas paralelas, R e S, e nós temos a transversal. Nós temos aí a transversal, ó, que passa entre as duas retas, tanto a R como a S, formando dois pontos. E aí nós observamos, ó, na figura, os ângulos que apresentam a mesma cor são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Dois ângulos de cores diferentes são suplementares. Observe porque nós temos as retas, ó, temos aqui as cores iguais, ó, e observe que elas são o quê? São congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Dois ângulos de cores diferentes são suplementares, ou seja, somam 180 graus. Se você for observar aqui, ó, F e G, observe que elas são duas cores e saindo daqui até esse outro ponto aqui, ó, então ela forma um ângulo suplementar, que é um ângulo reto de 180 graus. Por exemplo, os ângulos A e C, observe que A e C apresentam a mesma medida, e a soma dos ângulos F e G, a soma do ângulo FG, ó, FG é igual a 180 graus. Os pares de ângulos recebem nomes de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e às retas transversal. Sendo assim, os ângulos podem ser correspondentes, alternativos e colaterais. Observa aqui, ó. Então, ângulo correspondente. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamadas de correspondentes. Eles apresentam a mesma medida, o ângulo congruente. Então, os pares de ângulo com a mesma cor representados abaixo são correspondentes. Observe, ó, são correspondentes. Então, observe que na figura os ângulos correspondentes são A e E.
Então, os ângulos aqui, ó, correspondente a E, o outro correspondente D e H, B, B, B e F, C e G. Então, eles são, observe, todos eles são correspondentes. Diferente, os ângulos alternos, os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta transversal são chamados de alternos. No caso, esse aqui, ó, de lados opostos, eles são chamados de ângulos alternos. Então, observe, esses ângulos também são congruentes. Por que são congruentes? Olha a diferença, ó. São congruentes. Eles passam, ó, um ponto. E observa aqui embaixo, ó. Os ângulos alternos podem ser internos quando estão entre as retas paralelas e externos quando estão fora da reta paralela. Observa aqui quais são. Os ângulos internos, eles estão sempre por dentro, ó. Está dentro, ó. É aqui, ó. D e C, ele está por dentro, e E e F. Eles são chamados internos. E o externo, ele já fica por fora, ó. A e B, e nós temos aqui o outro, ó, H e G. Então, são chamados ângulos internos. Na figura, os ângulos alternos internos são E e F, C e E. Observa aí, ó, C e E. Ó, C e E, ó, as cores iguais, ó, C e E, D e F. Então, vamos ver aqui o outro, ó, D e F. Então, ó, as cores iguais aqui, ó. Por isso são chamados alternos internos, porque eles ficam, ó a diferença, observou? As mesmas cores e eles são internos. Os ângulos alternos externos são, observe que as cores deles, ó, aqui, ó, o A e o G, ó, A e G e B, P e H, as cores são iguais. Então, ângulos colaterais são os pares de ângulos que estão no mesmo lado da reta transversal. Os ângulos colaterais são suplementares, somando 180 graus. Observe que eles estão, ó 180 graus desse para esse aqui, juntando os dois. Então, vértice D com vértice C é igual a 180 graus. Eles são colaterais internos. A diferença é colaterais internos, onde esse aqui, ó, é alternos internos. Esse aqui, ó, já é colaterais internos. Eles ficam, ó, ficam por dentro. Já o outro aqui, ó, fica colaterais externos. Eles ficam por fora. Observe que eles pegam a mesma posição. Se o A está aqui, ó, nessa posição externa, o H vai estar também na posição externa. O B está na posição externa, o G vai estar na posição externa. Então, nós chamamos colaterais externos e colaterais internos. Na figura, os ângulos colaterais internos são DE, cadê, DE, tá vendo? E CF. Então, CF. Já nessa outra, nós temos A, H, olha aqui A e H, porque são externos, ó, externo. E nós temos B e G, ó, os dois. E assim, daremos o início com as nossas atividades, de acordo com os nossos exemplos. Desde já, espero que vocês tenham se esforçado para poder assistir esses vídeos e que nós possamos aprender o melhor nesta jornada de aulas remotas.